Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É uma alegria enorme, uma satisfação imensa estarmos juntos mais uma vez, mais uma semana, para continuarmos nosso estudo das lições bíblicas, primeiro trimestre de 2020, CPAD. Queremos louvar a Deus pela sua vida e te fazer um convite para conhecer o nosso canal, o canal ADMP TV, e se inscrever. Se você já é um inscrito, verifique se o sininho de notificação está ativado. Fazendo isso, você não perde nada do que acontece aqui e assim que o programa Escola Bíblica subir ao ar, você já será informado. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A nossa revista, nossa lição bíblica, chega à lição 8, o início da civilização humana. O nosso texto áureo nos diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo 17. A verdade prática nos diz: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 16, e o nosso objetivo geral é esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós hoje estaremos, na verdade, falando de uma lição que irá se conectar também com a lição de número 9. Nós, nesse processo de estudo do homem, entramos na chamada fase histórica. Por que fase histórica? Nós saímos daquela fase introdutória, propedêutica, em que o homem está sendo originado. Nós saímos daquela parte abstracional, não é? Que nós estudamos características, comportamento do homem, e entramos na fase histórica. Por quê? Porque é uma narrativa. A partir de agora, nós perceberemos uma narrativa do processo evolutivo social do homem ao longo dos anos. Então, as 3 lições agora, a lição 6, em que falamos sobre a queda, a lição 7, em que falamos sobre, a lição 7, em que falamos sobre a queda, a lição 8, que vamos falar sobre a formação da civilização humana, e a lição 9, que vai falar sobre o efeito global do homem, forma uma tríade narrativa, ok? E é interessante porque o nosso primeiro tópico da lição, ele fala sobre a origem da civilização humana, tá bom? Nós vamos colocar aqui, ó, o nosso tópico 1, ele vai falar sobre a origem da civilização. A lição ela vai ser bem pontual, então nós queremos focar naquilo que é mais relevante de informação extra para você, professor, professora e aluno que nos acompanha aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero que você observe é a palavra civilização, que tanto compõe o nosso título como aparece com bastante frequência aqui em nossa aula. Na verdade, civilização ela pode ter 2 significados, tá? É uma palavra de duplo significado e eu vou começar dizendo o seguinte para os irmãos, que quando a gente está falando de civilização especificamente, nós estamos abordando o estágio mais avançado que a sociedade humana pode chegar, tá? Ou seja, a civilização é um estágio avançado de uma
sociedade. Importantíssimo isso. E basicamente, uma civilização, ela é caracterizada por, no mínimo, duas partes. A primeira parte delas é a fixação do homem ao solo. Fixação do homem ao solo. Em outras palavras, na civilização é importante que o homem torne-se sedentário. Dificilmente você vai ouvir falar de uma civilização nômade. É preciso que um grupo de pessoas se estabeleça em um local. Talvez essa seja uma das principais diferenças entre sociedade e civilização, porque é possível nós termos sociedades nômades. Há grandes exemplos aí, como por exemplo os ciganos. Mas civilização demanda necessariamente que a pessoa ou aquele grupo de pessoas se fixe no solo, ou seja, torne-se sedentários. Mas não é apenas isso. Não adianta um grupo de pessoas armar um punhado de tendas em um único local e ficar ali por si só. Claro que não. Além da fixação ao solo, é preciso também o estabelecimento de cidades, tá? No mínimo, eu estou sendo bem simplista aqui. Se o irmão pegar um livro de antropologia, provavelmente nós teremos muito mais detalhes em relação a isso, mas de forma resumida, civilização demanda as duas coisas. E é importante observarmos porque no começo do livro de Gênesis, nós temos uma família que é formada por Adão e Eva. No transcorrer do capítulo 2 do capítulo 3, nós percebemos o estabelecimento de uma sociedade, porque Deus tanto diz ao homem para crescer, multiplicar e encher a terra, como também dá a ele um trabalho, uma finalidade. Já no capítulo 4, nós vamos perceber que a Bíblia, ela começa a mostrar que o homem torna-se uma civilização. Por quê? Porque as pessoas começam a se estabelecer em lugares fixos e, além disso, as cidades começam a prosperar, começam a aumentar. Portanto, meus irmãos, civilização exige, no mínimo, esses dois preceitos. É interessante porque civilização vem de civita, tá? A palavra civita, tá? E também civita, tá? Que ao pé da letra significa sociedade, cidade, na verdade, cidade, e também vem de civile. Olha só que interessante. Civita quer dizer cidade, tá? Cidade. E civile quer dizer cidadão, pessoa, tá? Pessoa. Portanto, no capítulo de número 4 de Gênesis, nós vamos perceber que esses dois critérios principais vão começar a ser atendidos. Tudo bem? Então, é sempre bom lembrar, destacar os termos para que o seu aluno entenda corretamente o que está sendo colocado. O capítulo 4, nós temos uma enorme diferença do capítulo 3. Há uma transição de uma sociedade praticamente familiar e nós estamos vendo agora os descendentes de Adão e Eva se propagarem ao longo da terra, se estabelecendo em cidades. Eu quero, inclusive, fazer uma ponte aqui entre o capítulo, o tópico 1, a origem da civilização humana, e o tópico 2, civilização em conflito. Porque, na verdade, os dois tópicos vão acabar conversando entre si e vai ser necessário você, professor ou professora, fazer um meio de campo relacionado com isso. Porque, veja bem, o tópico 2 diz civilização e conflito. E eu preciso que você relacione os dois tópicos. Por quê? Porque, veja bem,
Antes de falar sobre o conflito, eu ainda preciso conversar sobre este tema. No tópico 1, nós entendemos até agora o que é civilização, ou pelo menos quais são os critérios para se estabelecer uma civilização. Mas além dos critérios, existem algumas características que precisam ser mencionadas aqui, mas que aparecem aqui em nossa revista. Por exemplo, eu vou dizer para você que quando a gente fala sobre civilização, é necessário haver alguns tipos de progresso. Especificamente, nós precisamos, para que uma sociedade seja classificada como civilização, ter um progresso social, progresso social. É preciso haver um progresso científico, é preciso haver um progresso econômico e é preciso também haver um progresso artístico. Uma civilização de verdade, concreta, precisa ter isso aqui dentro do seu bojo. Uma vez que um povo se torna sedentário e uma vez que as cidades são formadas, esses tópicos são satisfeitos. E é interessante você observar que em todo o livro de Gênesis, aliás, mais precisamente no capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia deixa bem claro que esses critérios foram atendidos. Quando eu olho a narrativa de Gênesis, eu fico pensando, gente, como Deus é lindo, né? E como a Bíblia realmente é um livro inspirado. Quer ver? Se você pegar Gênesis capítulo 4, versículo 17, eu vou ler aqui na minha Bíblia para você. Gênesis, deixe-me abrir aqui, capítulo de número 4, e nós vamos aqui para o versículo de número 17. A Bíblia nos diz o seguinte: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Veja bem, o primeiro progresso, que é a formação de cidades, que é o progresso social aqui dentro, e eu não estou falando aqui, claro, de políticas sociais, justiça e urbanidade, não. Eu estou me referindo no termo de sociedade, estabelecimento de sociedade, de cidades mesmo. Observe que lá no capítulo 4, versículo 17, diz que as cidades começaram a ser edificadas e a primeira cidade edificada foi justamente a cidade chamada Enoque, fundada por Caim. Veja bem, é importante que o irmão entenda que esse Enoque aqui não é o Enoque que se refere lá ao homem justo, tá bom? Muita gente acha que esse Enoque aqui é aquele que andou com Deus e que depois foi levado para o céu, mas não é verdade, tá certo? Esse Enoque aqui é filho de Caim e que foi a primeira cidade recebeu o seu nome em homenagem. Questiona-se o porquê do surgimento das cidades. Mas se você olhar para a raiz da palavra Caim, provavelmente você vai entender. Porque a palavra Caim, que é uma palavra de difícil tradução, ela está associada com o verbo adquirir. Caim está associado com adquirir. E uma das grandes características que marcam as cidades é que as cidades elas foram sendo formadas. Isso você pode ver, inclusive, na própria Idade Média, em que esse processo acaba se repetindo também. Quando lá na Idade Média começa a haver uma fuga da população do campo para as cidades e há esse fortalecimento, um dos motivos que gera o aparecimento das cidades é justamente o comércio. Justamente o que nós chamamos de trade, né? O comércio, a venda, a compra. E o nome Caim significa adquirir, comprar. Então, subtende-se aí que Caim tem o interesse em estabelecer uma cidade para promover a venda, o negócio e o seu enriquecimento, tá bom? Mas veja só, além do surgimento das cidades, se você ainda pegar o capítulo 20, vê comigo aqui para você ver, ó, o versículo 20, tá? Gênesis 4, versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai
dos que habitam em tendas e possuem gado. Olha o progresso econômico, tá? Olha o aspecto econômico. Você vai ver que vai começar a surgir aí uma atividade agropecuária que é importantíssima, irmãos, para isso aqui, tá? Uma das partes mais importantes, que é o homem deixar de ser sedentário, está associado a ele parar apenas de caçar e tanto cultivar o solo como o pastoreio. Cultivar o solo e criar animais dá ao homem a garantia de que ele tem condição de fixar seu lugar. E aqui você vê que Jabal foi o pai dos homens que criam gado, foi o primeiro pastor, tá? Dando aqui então a noção de que no primórdio da humanidade, no alvorecer da civilização humana, a atividade econômica foi estabelecida. Quer ver mais? Nós também temos ainda Gênesis capítulo 4, o versículo 21, na sequência, que diz o seguinte: o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Observe bem que interessante, tá? E continuando aqui, ó, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, que foi artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Nesses dois versículos que eu acabei de ler, você percebeu o surgimento e alvorecer tanto da parte artística quanto da parte científica. Ou seja, harpa, flauta, começa a surgir aí a origem da música, a questão da arte. Nós também temos aqui o surgimento da indústria manufatureira. Você pode perceber que isso aqui aparece também com muita força, mostrando, meus irmãos, a importância do progresso social, científico, econômico e artístico. Entenderam? Consiga notar tudo que eu coloquei aqui? Não pode voltar o vídeo aí algumas vezes e vai ver que realmente nessa época, então, a civilização ela vai crescer. Agora, é interessante você observar que uma das grandes características que nós temos em relação a esse período é a duração dele. Muitas pessoas tentam saber qual é a duração desse período, né? Quanto tempo ou qual foi o tempo que ele surgiu. Irmãos, essa é uma tarefa difícil de ser descrita, tá? Difícil. Entende-se que este início foi algo aproximadamente 7.000 anos antes de Cristo. O que dá a entender, então, que pela cronologia bíblica, o homem terá aproximadamente 10.000 anos de idade, né? Se formos pegar a cronologia bíblica. Agora, o término dele também é muito discutido, né? Foi algo aí em torno de 4.000 antes de Cristo. Então quer dizer que o alvorecer da origem do homem, tá? Pode ter percorrido cerca de 3.000 anos. Mas é muito difícil precisar isso aqui, tá, meus irmãos? É muito difícil dizer adequadamente quanto tempo realmente marca a transição da sociedade adâmica para a civilização pós-adâmica. Não é uma tarefa fácil, não, tá? A arqueologia bíblica ainda é desafiadora, se esbarra em muitas dificuldades. É um período que temos pouquíssimas lembranças. A cidade mais próxima dessa época que nós conhecemos é Jericó, tá? Que provavelmente é a cidade mais antiga do mundo hoje, em termos de resquícios, que nós temos detalhes, tá? Que ainda está em pé. Então, assim, não é fácil mapear este período. Mas o tópico 1 e tópico 2... eu espero que o irmão tenha entendido tudo que nós colocamos aqui, né? O que marca a civilização e quais são as principais características que marcam esta civilização. Uma das grandes características que marca também a origem do homem e da sua civilização, meus irmãos, é justamente o conflito e a violência. Pense comigo, não havia leis postas ainda. Nós vamos ver que os caldeus foram um dos primeiros povos a ter uma noção de lei, né? A ter uma noção
estrutural de Código Civil. O próprio Código de Hammurabi é um bom exemplo disso. Como não havia uma lei posta, o homem agia de acordo com sua natureza. Então, os irmãos podem imaginar que quando o homem peca, ele não perde de uma vez todos os seus atributos, tá? Ele não morre automaticamente, ele não perde a sua longevidade, não se esvai de uma vez. Então, dotados de uma saúde gigante, dotados de uma força enorme, em um mundo desprovido de qualquer poluição, os homens dão vazão aos seus desejos. E nesta época impera a lei do mais forte. No princípio, colocar aqui para os irmãos, no princípio impera a lei do mais forte. Alguém pode dizer assim, mas isso não é a vontade de Deus e não é verdade. Mas veja que coisa interessante. Até o capítulo 3, você vai ver que a ação errada tomada pelo homem, ela tinha por trás o diabo. Lembra que a serpente estava sendo manipulada pelo próprio diabo? Já do capítulo 4 em diante, você vai ver a evolução do pecado na própria raiz do homem. Ou seja, agora quem está por trás da evolução do pecado é o próprio homem. Tá entendendo? E sobre o jugo do homem nasce a lei do mais forte. Nós estamos agora vivendo o período áureo da chamada dispensação humana ou do governo humano. Nós na lição anterior falamos sobre o fim da chamada dispensação da inocência, que é quando o homem era inocente, estava dentro do Éden. Agora você está vendo o alvorecer da chamada dispensação do governo humano. Dispensação do governo humano. Ela nasce aqui com força. E a grande característica dessa dispensação é a extrema violência. Eu quero, inclusive, voltar aqui para você ver, se nós olharmos para o próprio trecho que eu estava lendo, que é o capítulo, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, capítulo de número 4, lá no versículo de número 23, você vai ver uma prova do que eu estou falando. Diz assim: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Você vai ver aqui, então, um homem se jactando, se orgulhando dos assassinatos que ele havia cometido, ao ponto de que ele se compara com seu avô Caim, ou seu bisavô Caim, e diz, olha, Caim, se alguém matá-lo, será vingado 7 vezes, mas eu, se alguém matar, 70 vezes, porque eu sou extremamente matador, iníquo. Portanto, você vai ver que impera a lei da violência. Apesar de Lameque dizer estas afirmações, você vai ver que antes houve um homicídio, não é? Que é talvez o homicídio mais conhecido da Bíblia Sagrada, que é o homicídio de Abel por parte de Caim, também caracterizando esse grande conflito. Escute, a lição não é para você fazer uma aplicação de Caim e Abel. A Caim e Abel aqui é só um contexto para mostrar a importância de caracterizar esse período como sendo extremamente violento. Deixa eu te contar uma outra coisa aqui. Eu acabei de falar que Caim tem a raiz do nome dele associado com comprar, com adquirir. Uma outra tradução para Caim é provocar ou lança.
Lá no aramaico, a raiz da palavra tem a ver com lança, instrumento cortante de guerra. Já Abel tem um nome, no mínimo, estranho. Abel significa perecível. É como se fosse uma premonição do destino que estava reservado para este jovem. Você conhece a história, tá? Você sabe o que aconteceu, portanto, Abel está ligado dessa forma. Mas quando a gente olha para a história de Caim e Abel, você tira uma outra lição. Você percebe que, no princípio, apesar de imperar a lei do mais forte, havia uma economia já bem dividida, pastoril e agrícola. Por exemplo, você percebe que Caim era mais pastoril, era também caçador, já Abel tinha uma parte mais agrícola. Isso mostra o estabelecimento da sociedade em que este povo vivia. Logo, nós temos aqui a grande característica da violência. Uma outra coisa ainda, pensando em Caim e Abel, que você vai ver, é que também existia um culto posto ali. Não tinha? Você pode observar que o assassinato de Abel ocorre quando os dois foram ofertar a Deus as primícias do seu trabalho. Isso mostra que aquele povo também estabeleceu um culto oficial, que é importante para marcar este período. Amém? Portanto, meus irmãos, o tópico 1 e o tópico 2 versam sobre isso. Eu falei aqui muitas características que marcam esta gênesis, este princípio da civilização humana, e eu quero terminar a nossa aula lembrando que no tópico 3, inclusive um tópico que está associado com um dos nossos objetivos, que é o objetivo geral, mostrar que Deus intervém na civilização. Deus intervém na civilização. Na verdade, meus irmãos, nós vamos abordar esta parte com mais detalhes quando nós formos estudar a lição que vem, a Torre de Babel. Nós vamos ver uma interferência direta. Eu só queria chamar a atenção disso aqui para mostrar para os irmãos duas coisas quando esse assunto está vindo. A interferência de Deus não quebra o livre-arbítrio do homem. Existe uma palavra muito importante associada a isso, que é o arrepender. Eu falei sobre arrepender há algumas lições atrás e eu quero refrescar a sua memória, tá? Se você não lembra, eu vou refrescar a sua memória. Quando é que Deus intervém na história? Quando você percebe que toda a humanidade, de uma forma geral, está se desviando do grande objetivo dele. Então você vai ver que Deus intervém em histórias específicas, que é a biografia. Você vai ver que Deus intervém na história de sociedades inteiras, como é o caso de Israel. Mas eu ainda quero destacar um detalhe para você muito, muito, muito importante. Algumas vezes na Bíblia diz que Deus se arrependeu. Eu falei sobre isso há um tempo atrás e vou repetir. Arrepender não é um termo que marca Deus, porque Deus não se arrepende. Esta característica é um antropopatismo. O que é um antropopatismo? É nós atribuirmos a Deus sentimentos e ações inerentemente humanos. Deus não se arrepende, fato, a própria Bíblia diz isso, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Agora veja bem, o que significa então Deus se arrepender e por que eu coloquei isso aqui? Porque quando Deus se arrepende, ele não intervém na história, não é isso que a Bíblia diz? Então, nós usamos a palavra arrepender quando Deus, do alto de sua suprema sabedoria e soberania, olha para a humanidade e diz: eu agora vou intervir
mesmo que seja para intervir, para desviar algo que ele mesmo fez. Então veja bem, arrepender na Bíblia é mais um verbo que está associado à intervenção de Deus. Não é que Deus se arrependeu no sentido humano, mas é que Deus percebeu que o povo começou a se desviar do seu objetivo e ele intervém diretamente. Então, todas as vezes que você vê a expressão intervir na Bíblia, você vai estar pensando justamente nisso, tá bom? Toda vez que você vê a expressão arrepender, você vai estar pensando justamente no ato de Deus intervir diretamente na história. Queridos, para terminar aqui, eu vou falar de algo que não está na lição, mas que você vai perceber que também marcou muito esta época, que foi a idade deste povo. Né? Se o irmão observar, vai ver que nesta época o povo vivia demais, 900, 800, 700 anos. Muitas pessoas dizem assim, olha, na verdade, esta idade não se refere a uma pessoa apenas, mas se refere a família, se refere à geração desta pessoa. Olha, até pode parecer verdade. Se você pegar o capítulo 5 aí, que também é uma continuação de nossa lição, você vai ver que Malaléu viveu 75, gerou, aí ele viveu aí, viveu 180 anos, gerou Matusalém. Matusalém viveu 300 anos, teve filhos e filhas. E depois viveu 900 anos, 780 anos, né? Todos os dias de Matusalém foram 969 anos, quase 1000 anos. E alguns dizem assim, olha, na verdade, essa idade se refere à família deste povo. Não é verdade. A idade aqui se refere realmente específico a era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. É interessante que você vai ver que pela lógica então, provavelmente Adão viveu quase que próximo ao nascimento de Noé. Percebeu isso aqui? Portanto, meus irmãos, você vai ver que a idade ela é específica e havia um motivo para isso, tá? Qual era o motivo? O pecado não devastou de uma vez a humanidade. A sua longevidade foi diminuindo ao longo dos anos, tá? Então nada mais natural que as primeiras pessoas realmente vivessem muitos anos, tá bom? Meus irmãos, eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, espero que as minhas informações tenham ajudado os irmãos. Procure mais coisas, há mais fontes por aí. E na semana que vem estaremos de volta para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe sempre mais. Amém.